Salve, salve galera! Eu sou o Henrique, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Bola na Área. Vamos lá trazer algumas informações aí referente ao jogo de quarta-feira, né? Que eu não consegui estar gravando para vocês, para estar falando a minha opinião e falar sobre o que vem acontecendo lá dentro do clube, né? Esse novo surto do coronavírus aí que aconteceu dentro do Corinthians, que algumas pessoas assim não sabem ou passa despercebido ou desconhece de certas informações. O que vem acontecendo? Eu até estava lendo aqui uma informação do Felipe Vessone. O que está acontecendo dentro do Corinthians? Alguns meses para trás, o clube ele vem sendo usado como uma extensão, que é da seguinte forma, que é vendedores de roupa, celular, fornecedores de chuteiras, enfim, vem tendo livre acesso dentro do clube. Que isso eu acho que é uma coisa muito errada e equivocada, por causa que, na minha opinião, deveria ser somente quem faz parte do clube mesmo, que é a comissão técnica, jogadores, enfim, que está tendo acesso ao clube, que é para treinar, jogar e continuar a sua prevenção. E pelo que deu a entender, o clube acabou dando uma relaxada, no fim acabou dando esse surto dentro do clube novamente, que já é a segunda vez, né? Vamos ressaltar isso. E acabou que prejudicou o clube, de certa forma, na última rodada no derby contra o Palmeiras, né? Que o Corinthians teve que recorrer a muitos meninos da base, que eu acho assim que é muito equivocado você colocar um peso desse nas costas desses meninos, principalmente se tratando de um derby contra o Palmeiras. E vamos falar um pouco sobre o jogo que aconteceu na quarta-feira. Falar a minha opinião, o Corinthians ele foi bem em determinados pontos, né? Porque o começo do jogo ali, o Corinthians ele não estava se encontrando, estava perdido em campo, tanto é que o senhor Mancini, que eu vou voltar a falar aqui, e espero que ele não repita esse erro amanhã, diante da Ponte Preta, que é colocar o seu Cantillo de primeiro volante. Como que ele quer colocar um jogador de criação para proteger a zaga? Um cara não sabe marcar. Ele não tem poder de marcação. E tanto é que os dois gols do Palmeiras praticamente foram bolas ali entregues por ele. Saídas equivocadas, erradas. E vamos se dizer, entre aspas, a sorte do Corinthians foi que começou aquele temporal, que acabou segurando um pouco o time do Palmeiras ali, onde no finalzinho do primeiro tempo o Corinthians conseguiu diminuir ali com o Vital, né, com a bola que o Jô resvalou, sobrou para ele, conseguiu estar diminuindo ainda antes de terminar o primeiro tempo, e já no começo do segundo tempo ali, com mais uma jogada do Vital pelo lado esquerdo, né, ele lançou o nosso querido Rodrigo Varanda dentro da área, que ele fez o pivô muito bem e conseguiu empatar o jogo. E depois disso, cara, o jogo foi fraco tecnicamente, de ambos os lados, né? Mas graças a Deus ali eu vi a qualidade em alguns jogadores, né? Que tem um potencial aí de estar dando continuidade dentro do Paulista, de estar mostrando a sua qualidade, né? Até porque o Corinthians tem a Copa do Brasil e tem o Brasileiro esse ano, e mais a Sul-Americana também, né? Amanhã o Corinthians ele tem um jogo aí em frente à Ponte Preta lá em Campinas, às 11 da manhã, né? Um belo horário, né? Federação Paulista aí colaborando pra caramba. Como outra coisa também que eu critico bastante, não sei a opinião de vocês e a visão, mas você colocar um clássico do tamanho de Corinthians e Palmeiras numa segunda rodada de Paulista, eu acho um tanto de sacanagem. Como hoje mesmo vai ter São Paulo e Santos, acho que às 19 horas lá no Morumbi. Cara, assim, não é desmerecendo os times do interior não, mas a maior graça e emoção do Paulista são os clássicos e depois o mata-mata. O estadual ele se resume nisso. Então você colocar
um Corinthians e Palmeiras na segunda rodada, sendo que o Palmeiras ele tem os jogos aí da final da Copa do Brasil da temporada de 2020 ainda contra o Grêmio, que eles vão jogar amanhã o segundo jogo, né, para definir que vai ser o campeonato da Copa do Brasil do ano passado. Então, cara, é um absurdo. É um absurdo porque perde o prestígio do jogo, tanto é que o Palmeiras usou boa parte dos seus jogadores praticamente reserva, né? O Corinthians acabou usando os reservas por conta desse surto do corona que deu lá dentro do clube de novo. Então, assim, cara, não desmerecendo os meninos que jogaram, mas, assim, acaba desprestigiando um pouquinho do que é o Corinthians e o Palmeiras, né? Aquilo que todo mundo espera. E, enfim, pra mim, eu acho que deveria jogar um pouquinho mais pra frente, lá pro final, já que são 12 rodadas, joga lá pra nona, pra sétima, enfim, por causa que é um jogo muito aguardado. Você colocar logo de cara assim no campeonato acaba perdendo um pouco que a graça. Porque eu falei, né, como eu falei aqui já, a graça do Paulista são os clássicos e depois o mata-mata. Depois não interessa mais pra ninguém, né? Mas fazer o quê? Essa é a posição da Federação Paulista, mas então, vamos respeitar, né? E então vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. O Corinthians vai estar pegando aí, voltar a falar o que eu estava falando. O Corinthians ele pega a Ponte amanhã às 11 horas da manhã, que provavelmente vai ser o mesmo time que jogou na quarta-feira aí em frente do Palmeiras. Acho que só vai mudar na ala esquerda mesmo, que eu acho que o Guilherme Biro vai entrar no lugar do Piton, que parece que é mais um que testou positivo aí pro Covid. E então a escalação ficou com o Matheus Donelli, Gil, Gemerson, o Bruno Mendes que vai fazer a lateral direita no lugar do Fagner de novo, o Guilherme Biro que entra no lugar do Piton, Cantígio, o Rony amanhã vai ser o titular. Aí o Corinthians ele vem com o Casares, vem com o Matheus Vital pela esquerda, o Rodrigo Varanda pela direita e o grande Jô fazendo as vezes de centroavante lá na frente. Cara, eu acho assim que desses 11 que estão jogando aí, é porque o Corinthians ele não tem muita opção de escolha, mas na minha opinião, Gil e Jô, hoje eles não merecem ser titular do Corinthians, pelo que vem jogando. Por causa que quem viu o jogo de quarta-feira, o que o Gil fez, ou melhor, ele deixou ser feito com ele pelo Lucas Lima no primeiro gol do Palmeiras, é um absurdo. Porque assim, tipo, o Lucas Lima, ele é reserva do Palmeiras. Ele pouco joga. Então assim, no primeiro gol do Palmeiras, ele deitou e rolou em cima do Gil. O Gil parecia um cara de 90 anos correndo numa subida. Porque ele levou um drible do Lucas Lima, que consequentemente acabou saindo o gol, né? E assim, já não é de hoje que ele vem falhando, que ele vem dando alguns vacilos aí em algumas partidas, já no Brasileiro também foi assim. E cara, o Jô, ultimamente ele vem sendo um espectador dentro de campo. Porque o Jô e nada ultimamente está sendo a mesma coisa, né? Essa é a visão minha. Por causa que eu manteria esse time, só que eu colocaria o Rodrigo Varanda como centroavante no lugar do Jô, né? E eu colocaria aí, no caso, é que agora o Mosquito ele tá fora por causa do Covid também. Mas a minha escalação seria o Varanda como o centroavante, o Vital pela esquerda e o Mosquito pela direita. Porque o Corinthians ele tem mais velocidade, tem mais flexibilidade, por causa que os jogos que o Jô não participou, vocês podem pegar aí nos números aí para quem acompanha os jogos do Corinthians, o Corinthians ele teve mais volume de jogo, foi onde ele conseguiu marcar mais gols, por causa dessa velocidade no ataque e no contra-ataque. Porque o Corinthians ele tem dois meias que em teoria deveriam ser os maestros do time ali, que no caso é o seu Otero também, que não tá em uma boa fase, e o seu Casares que
deu uma bela engordada aí, né? Tá um pouquinho fora de forma, mas não deixa de ser aquele meia de ligação que o Corinthians precisa ter hoje, porque os últimos jogos o Corinthians ele vem jogando da seguinte forma: é com o Cantillo fazendo a armação do time, só que porém naquela bola direta, a bola não passa pelo meio do campo, a bola chega no pé dele, ou ele abre direto para quem está na esquerda, que no caso é o Vital, ou na direita quando é o Mosquito, ou ele joga de lado para os laterais sair jogando. Então assim, tá errado, né? Essa postura, tá errada a postura do Mancini. De cada jogo, ele colocar uma escalação diferente para jogar, porque isso acaba dificultando, até de dar entrosamento para esse time. É só você pegar e todo mundo falar, mas, pô, o Flamengo tá disparado na frente aí, o Palmeiras, porque os caras têm dinheiro. Não, não é só porque tem dinheiro. Discordo. Eu discordo pelo seguinte, por causa que é o seguinte, você pega o time do Santos aí o ano passado, que o Cuca tinha nas mãos aí, ele tinha praticamente os 11 jogadores. Não tinha, assim, nenhum super craque. A não ser o Soteldo ali, o Marinho, que são os mais conhecidos do elenco do Santos. Mas a maioria era tudo menino novo ali dos seus 19, 20 anos. E, cara, os caras chegou na final da Libertadores. Aí contra o Palmeiras aí perderam por um detalhe ali. Mas um time desacreditado que muitos colocaram que era como um dos possíveis rebaixados aí no Campeonato Brasileiro, ou que possivelmente iria brigar para não cair, acabou chegando numa final de Libertadores e acabou chegando ali dentro do G8 do Brasileiro. Inclusive acabando na frente do próprio Corinthians. Então, assim, para mim não é somente falta de dinheiro que justifica a má qualidade de um futebol apresentado. E eu volto a dizer aqui, igual muitas pessoas me falam, pô, que bom que se o Luan voltasse a ser aquele do Grêmio em 2017. Só que, ali foi um ano atípico do Luan, 2016, 2017, vamos colocar assim, que depois ele, voltou a ser um jogador comum, ele começou a ser encostado no Grêmio, né, até que ele acabou se lesionando algumas vezes, e por fim de encargo, ano passado ele veio para o Corinthians, afinal. Final de 2019 para 2020, veio para o Corinthians e teve até um começo bacana, lá na Florida Cup 2020, lá nos Estados Unidos, na pré-temporada. Nos jogos da pré-Libertadores contra o Guarani do Paraguai também, ele foi bem, inclusive marcou um dos gols aqui em Itaquera. E depois disso, no começo do Paulista ali, ele foi bem, depois ele começou a decair novamente. E cada jogo assim que ele entra, o cara já parece que entra desmotivado, né? E não tem o que dizer dele, assim, por causa que ele já ele foi um dos melhores da América em 2017 e hoje o cara parece que ele é um jogador aposentado, tipo, não tem mais vontade de jogar. Eu não sei o que acontece, porque o cara que recebe, vamos chutar aí vou colocar um valor baixo aqui, o cara que recebe 500 mil por mês, tem todos os benefícios de assistência dentro do clube, e o cara me entra com uma má vontade para jogar, então eu não sei o que falta para ele. Porque estrutura ele tem, tá num time grande, o time não é dos melhores, mas pode jogar mais, porém, alguns jogadores ali estão devendo, então não sei o que acontece com o Luan, não sei o que acontece com alguns jogadores ali, inclusive o Jô, que foi um dos melhores do Corinthians em 2017, que ajudou nos títulos aí do Paulista do Brasileiro. Não, o Jô não estava no Paulista, não vou me recordar agora. Mas enfim, então vamos ver o que vai acontecer aí diante desse jogo da Ponte Preta amanhã. Espero que o Corinthians consiga vencer, né? Porque já são 2 empates. Fez o primeiro jogo com o Bragantino no último domingo. Lá foi 0-0, um jogo fraco, muito fraco. Pegou o Palmeiras na quarta-feira, como falei, já com muitos desfalques. E conseguiu empatar ali na raça dos meninos. E amanhã tem esse terceiro jogo aí do Paulistão aí em busca da primeira vitória.
E amanhã também aí tem como falei, né? Amanhã tem o segundo jogo aí da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Eu vou dar a minha opinião aqui. Como eu falei para algumas pessoas, eu acho muito difícil assim que o Grêmio consiga estar virando o jogo aqui, porque pelo que eu acompanho e vi, no último domingo assim, eu esperava mais de uma final de Copa do Brasil. Né? Foi um jogo tecnicamente fraco de ambos os lados, que o Palmeiras acabou saindo vencedor por causa de uma falha do grande Paulo Vitor, né? Porque quem conhece o Paulo Vitor já desde a época do Flamengo, ele era um jogador com um goleiro aí marcado por algumas falhas, e em 2019, na Libertadores contra o próprio Palmeiras, ele entregou um dos gols lá na arena do Grêmio lá, e um gol de falta do Scarpa, que foi praticamente quase no meio do campo. Uma bola que foi no canto dele e em cima dele, ele aceitou. A sorte dele é que o Grêmio virou o jogo aqui na volta em São Paulo e acabou se classificando. Porque senão, né, ele seria marcado por aquela eliminação. E no domingo passado também, pra mim ali naquele gol do Gustavo Gomes, eu acho que ele acabou falhando, né? E falando um pouquinho aqui do São Paulo, né? Parece que o São Paulo tá acertando com o Miranda. O Miranda aqui estava no clube chinês, né, que acabou falindo há alguns dias. E parece que vai vir aí, ele vai vir de graça, porém com um acerto ali de 650 mil por mês. Mais variável que o São Paulo está proporcionando, tá oferecendo para ele aí. Eu vou dar a minha opinião aqui, cara. Para um cara que estava no futebol chinês, a gente não sabe como que o Miranda está atualmente, como que ele está atuando, como que ele está tecnicamente e como ele está fisicamente. Para um jogador de 36 anos, você pagar 650 mil por mês, mais as luvas que deva estar inclusa. Na matéria não fala de luvas, mas sempre pinga ali alguma coisa para o jogador. Mais a variável que ele vai receber, ele vai estar recebendo perto de 1 milhão. O que já é o caso do Daniel Alves, que já é um jogador de 30 e lá vai fumaça também, e que está recebendo quase 1 milhão dentro do São Paulo. Como era o caso do Juan Fran, que não renovou. Enfim, e por isso que, tipo, por essas e outras, que os clubes brasileiros aqui, eles estão meio que falindo. Porque eles estão agindo muito na emoção do momento, muitos buscando investidores aí, igual o Atlético Mineiro, conseguiu um patrocínio forte, está montando um time forte, já levou o Cuca, já contratou o Nath Fernandes lá do River Plate, trouxe o Hulk, e assim, estão construindo o estádio novo deles lá, em Belo Horizonte também. E então assim, os caras estão investindo para ser campeão, para ganhar títulos, mas esquecendo que uma hora a dívida vai chegar. Por causa que é o seguinte, os clubes hoje em dia, eles têm que se moldar ao que vem acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Por causa que eles têm que se habituar que daqui para frente, não sabemos até quando que vai ficar isso tudo, eles têm que se habituar por causa que vai ser um tempo difícil para os clubes que já não estão tendo dinheiro de bilheteria, de vendas de artigos, e enfim, é um dinheiro que não está entrando. Então os clubes eles têm que se adequar a tudo isso para não fazer loucura e gastar mais do que eles podem, para que lá na frente não acabe quebrando e virando uma situação igual está o Vasco da Gama hoje. Igual eu falei para muitas pessoas. A gente brinca, tudo mais, o Vasco foi rebaixado e tal, mas nos anos 90, o Vasco era um dos times mais temidos aqui no Brasil, por causa que tinha um time forte, era um time que ganhava Libertadores, que ganhou Libertadores, que foi campeão brasileiro, que ganhava tudo, que tinha um dos melhores times aqui no Brasil. E hoje foi o ano passado, na temporada passada, pro quarto rebaixamento. Então assim, é um negócio a se repensar e refletir. Igual eu falo, a gente brinca, mas o Corinthians, se não tomar cuidado, vai pro mesmo rumo. Não digo que vai ser rebaixado 3, 4 vezes, mas vai ficar sempre ali, brigando para ser um time médio para pequeno.
se não arrumar a casa, se não pagar o que deve, que não é pouco, né? Todo mundo já sabe. E fora aí, outros clubes, que eles têm que tomar ciência daqui para frente que tem que gastar tanto dentro dos limites para não acabar excedendo aquele limite que ele pode por ano e não acabar virando uma bola de neve e acabar se perdendo, igual o Santos mesmo. Ele entrou naquele transfer ban lá que ele não pode contratar ninguém. Não sei se já saiu, né? Aí toda janela o Santos ele não pode estar contratando ninguém de fora. E o que acontece? Aí o Santos ele tem que recorrer aos meninos da base. Que é uma boa ideia, que o Santos ele já faz isso já há muitos anos, desde a época lá do Robinho e Diego em 2002. O Santos ele sempre fez isso, mas depois que ele entrou nesse transfer ban aí, que ele caiu no transfer ban, né? Ele não pôde mais estar fazendo aí por causa de alguns problemas fiscais. Igual o Cruzeiro caiu lá, né? Com problemas fiscais lá com a FIFA lá. Uma coisa parecida. E olha a situação do Cruzeiro. Tá na Série B, não conseguiu voltar para a Série A o ano passado. Em 2 rodadas do Campeonato Mineiro, ainda eles não conseguiram vencer, acho que foi uma derrota e um empate, para um time que há 3 anos atrás ganhou a Copa do Brasil aqui do Corinthians aqui, em Itaquera 2018. Então é disso que eu tô falando, que os clubes têm que abrir o olho e tomar ciência, que daqui para frente o mundo tá mudando. Muita coisa tá mudando, tá evoluindo. Então os clubes têm que se adequar a tudo isso para não sofrer lá na frente. Então foi isso, galera, mais um vídeo aí. Relembrando aí para vocês que provavelmente lá pro final do mês vamos estar reunindo toda a galera aí para estar começando a fazer esse bate-bola com vocês aí, para estar dando início ao programa e ao andamento de todo o nosso projeto aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou estar deixando o Instagram do programa e o meu pessoal aí na descrição. Valeu, galera!